Pronto, pessoal, de volta. Eu espero que com a conexão melhor, para que a gente possa conversar. Vamos esperar o pessoal chegar. A gente teve que encerrar aquela outra e abrir uma nova. Isso demora alguns minutinhos para o pessoal se encontrar. Agora começam a chegar algumas pessoas. Bom, sejam bem-vindos de volta. Desculpem o problema técnico, é fora completamente do nosso alcance, tá? E, bom, eu estava explicando que sobre a saúde mental, o que a gente pode comentar agora, que a gente já não vive mais esse momento de ineditismo. E esse tema da saúde mental é uma parceria com o pessoal da Soldila, para quem a gente produziu um vídeo específico. A Soldila teve a iniciativa de abrir para os seus seguidores uma enquete de quais são os temas mais importantes do ponto de vista psíquico e tal, que queiram abordar. E aí esses 3 temas agora a gente vai fazer uma pincelada, que é o tema da saúde mental, a questão da conjugação do trabalho em casa, o cuidado com os filhos, e depois vamos falar especificamente das mulheres. Porque esses 3 pontos tocam muito diretamente na saúde da mulher e no que tem sido esse impacto imenso que a mulher tem sofrido por conta da questão da pandemia. Então, sobre a saúde mental, o que eu havia dito é que não estamos mais no momento do ineditismo. Já aprendemos um pouco com a experiência que a pandemia nos deu em 60 dias. O que nós estamos mais, com que nós estamos mais impactados é com a seguinte dimensão: até quando? Até quando nós vamos? Até quando nós vamos suportar? Agora que a gente já entendeu como isso funciona, como é que a gente vai dar conta de lidar com isso? Como vai ser o futuro? Como vão ficar as escolas? Como vão ficar os trabalhos? Como vão ficar as nossas relações? Vamos sair na rua? Vamos frequentar locais públicos? O que será da sociedade brasileira? O que será da nossa vida enquanto sujeito nesse novo tempo? E essa condição de falta de perspectiva, de impermanência, né? Eu não consigo me adaptar numa determinada posição, ao mesmo tempo que ela é extremamente angustiante, porque o novo e o inédito constante é muito difícil para o humano se adaptar. Por outro lado, é também libertador. Porque se de alguma maneira a impermanência ela gera uma certa angústia, porque exige da gente a adaptação constante, por outro lado ela nos liberta de uma certa certeza absoluta, de uma certa estabilidade da vida que nos impediria de transformá-la. Houve um tempo da nossa existência enquanto humanos que a nossa condição de nascimento era determinante na nossa vida, nós éramos o que nascíamos. E não havia uma mobilidade social, uma possibilidade de se transformar. Depois houve um tempo em que a gente começou a ressignificar isso e o valor da tradição foi tendo um outro lugar. E aí houve um terceiro tempo, que é esse que a gente vive agora, em que isso elevou-se à enésima potência e a impermanência é a única constante do nosso tempo. E nós estamos vivendo agora mais um dado de impermanência, só que com uma característica muito diferente, porque nós não temos a mobilidade comum e a celeridade comum que o mundo contemporâneo nos ensinou. Então nós estamos vivendo uma outra relação com o tempo, nós estamos vivendo uma outra perspectiva de impermanência e com uma dificuldade enorme de fazer uma perspectiva de futuro. É bem verdade que o mundo contemporâneo ele já tinha em si uma dificuldade muito grande de fazer perspectiva de futuro, porque vamos pensar que planejar o futuro num tempo, vamos dizer, 50 anos atrás, era muito mais fácil. Porque o mundo era estabelecido, ele era previsível, a gente conseguia entender como as coisas funcionam. Nesse mundo contemporâneo, fazer uma perspectiva de futuro é muito mais complicada, porque as coisas se modificam numa velocidade enorme. A diferença da vivência disso na pandemia é que nós estamos meio com a tecla pause da nossa vida apertada. A gente deu uma ânsia, a gente parou de viver como vivíamos antes e estamos vivendo de uma outra maneira. E a grande pergunta é: quando é que eu aperto o play? Quando eu volto à minha vida? Quando eu vou poder sair à rua sem medo de ser infectado? Quando eu vou poder abraçar as minhas pessoas? Quando eu vou poder amar, nascer, morrer, viver, trabalhar da mesma maneira que eu vivia antes? E talvez uma resposta dura de ouvir, porém necessária, é nunca. É muito provável que nós não consigamos, e de certa forma isso não é ruim, viver da mesma maneira que a gente vivia antes. Então aquilo que eu falava na live anterior, antes de cortar. Se por um lado a perspectiva da impermanência é extremamente angustiante, ela é também libertadora. Então talvez nós precisamos agora começar a pensar em o que da minha velha vida, o que daquela velha forma de viver. E quando eu falo minha, não é apenas na perspectiva individual, mas também coletiva. O que a maneira com que eu vivia antes precisa ser modificada, o que a gente precisa transformar
e como eu quero construir uma outra vida. É claro que isso parece meio um exercício de futurologia, meio um papo desconexo, porque a nossa vida é extremamente inebriada por uma névoa agora que a gente não consegue enxergar, e ela é extremamente imbricada com a nossa cultura, com o nosso tempo, com a nossa realidade. Então é impossível que eu planeje a minha vida sem saber as diretrizes de como nós vamos lidar com a Covid-19 no Brasil. É impossível planejar minha vida sem saber como o mundo lida com isso. É impossível, mas não é completamente impossível. E aí é que eu queria conversar a nossa live de hoje, convocando a gente a um terceiro momento, que é um momento de poder dizer, bom, eu já consigo lidar com o meu presente, porque eu tenho 60 dias fazendo isso. Eu já tenho uma certa crítica sobre o meu passado, eu já imagino que as velhas formas do viver precisam ser reinventadas, e agora é o momento de eu me conectar com as pessoas, com aqueles que fazem parte da minha rede, para pensar como vamos sair disso. Não no sentido de ficar vivendo o tempo inteiro o porvir, mas no sentido de começar a prospectar uma possibilidade de construção subjetiva que olhe para frente. E isso talvez seja produtor de saúde mental agora, o que talvez não fosse antes, porque antes nós precisávamos nos adaptar e lidar com o presente. Agora já sabemos, já estamos relativamente adaptados, já sabemos lidar com o presente, precisamos pensar no futuro. Então é importante que a gente pense sobre isso. E na dimensão do trabalho, que é o segundo tema, já linkando, a gente vai precisar repensar. Um dos dados que eu trago é que as mulheres que estão fazendo também teletrabalho de maneira muito intensa, um estudo mostrou que antes da pandemia ele representava 4% da atividade de trabalho das mulheres e hoje está absolutamente estourado. E assim com todos nós. Então, muito provavelmente, essas maneiras de trabalhar através das tecnologias de informação e comunicação vão fazer parte da nossa rotina muito mais do que fizeram. Muito provavelmente, a nossa relação com esta grande praça pública que são as redes sociais vão se modificar. Muito provavelmente, a nossa concepção de relação vida e trabalho vai se transformar. Veja, houve um tempo, vamos pensar na década de 50 do século passado, em que havia uma separação nítida entre o trabalho e a casa. A vida do trabalho era uma vida e a vida da casa era outra vida. Se chegava em casa e quando se chegava em casa se rompia com a vida laboral e iniciava-se a vida familiar. E hoje isso está completamente modificado. É muito difícil a gente saber qual que é a fronteira do meu tempo de trabalho com o meu tempo de vida pessoal. E se hoje, antes da pandemia, isso já era assim, depois da pandemia isso foi muito mais intensificado. Mas talvez seja um alerta. Talvez seja um alerta para que a gente possa começar a pensar numa relação com o trabalho que seja menos destrutiva e que seja mais construtiva para nós mesmos enquanto sujeitos e para um coletivo. Talvez seja um grande momento para a gente começar a pensar que eu posso sim trabalhar de uma outra maneira, que eu posso sim reinventar a minha relação com o trabalho, porque fui obrigado a fazer isso por uma tragédia de saúde pública mundial e que agora eu vejo que algumas coisas eu posso aprender com essa experiência. Que aprendizado nós somos capazes de tirar da experiência da pandemia? Essa é uma pergunta crucial, tanto para a saúde mental, quanto para a prospecção de futuro, quanto para a perspectiva da relação trabalho e vida pessoal. Se nós não tirarmos alguns aprendizados, o meu projeto de vida vem sendo modificado pessoalmente graças a essa vivência. Eu tenho feito uma série de novos projetos, uma série de novas ideias, uma série de outras revisões que precisavam ser feitas na minha vida e que estavam engavetadas e que agora eu me vejo convocado, instado, empurrado a fazer isso por uma realidade social extremamente difícil. Então é muito importante que a gente comece a saber que essas fronteiras entre trabalho e vida pessoal, embora isso seja culturalmente meio estabelecido como misturado, talvez precisamos de um pouco de separação. Talvez precisamos mesmo dentro de casa aprender que agora é esse momento e depois é esse. E dentro de casa isso é muito mais importante do que fora de casa, porque os marcadores marcadores externos aparecem na nossa vida. Então eu acho que a nossa relação com o trabalho ela vai ser definitivamente ressignificada, porque nós vamos precisar repensar o lugar do trabalho na nossa vida e o lugar da nossa vida no trabalho, ou seja, quem está a serviço de quem, que essa é uma confusão do homem contemporâneo muito potente, né? E de alguma maneira isso toca no terceiro tema, que é como lidar com tudo isso e mais os filhos em casa. Por quê? Porque a intimidade dos nossos filhos, a intimidade com os nossos pequenos, ela era dentro de um break programado. Então havia ali um tempo que eu programava para aquilo. Então eu tinha
parâmetros, né, onde eu precisava dar conta daquilo ali pontualmente. E agora a gente está vendo que os nossos filhos precisam da gente de uma maneira infinitamente mais intensa do que talvez o homem contemporâneo se enganou. A gente está vendo que o homem contemporâneo precisa dizer aos seus filhos que é preciso ter tempo para estar com ele. Tempo de qualidade, tempo de quantidade. E ao mesmo tempo é preciso dizer para ele que é também preciso ter tempo para não estar com ele. É preciso ter tempo para que ele esteja sozinho, porque um dos problemas que nós estamos vivendo agora, 60 dias, são esses meninos tutelados por adulto full time, sem tempo para poder exercer a sua saída subjetiva desses grilhões afetivos que nós pais colocamos sobre ele. E que a escola, enquanto espaço simbólico, mas também enquanto espaço físico, de alguma maneira oportunizava. E agora não está tendo. Então eu tenho escutado muitas crianças dizendo, não aguento mais. Eu dou um passo, alguém me pergunta, vai fazer o quê? Está fazendo o quê? Ele é o tempo inteiro monitorado por esses pais que estão tentando desesperadamente controlar, organizar, parametrizar a vida dos meninos. Então é muito importante que nós pais pensemos agora, nessa terceira etapa, da importância de tempo, de qualidade e quantidade enquanto pais na vida dos nossos filhos, mas também da importância de um certo retirar-se, de um certo permitir que essa criança tenha a sua própria vida, tenha a sua própria história, para além das suas expectativas, para além do seu controle absoluto, para além do seu modelar, do seu forjar a vida e a subjetividade dessa criança. Então é muito importante, mas muito importante que a gente reveja isso e já agora, ainda confinados, ainda em pandemia, a gente possa exercitar isso, dar um pouco de tempo para que as crianças se autorizem, para que arrisquem, para que façam sozinhos, para que pensem sozinhas, para que se cuidem, na medida da certeza de que quanto mais cuidado, afeto, segurança, tempo eu ofereço a essa criança, mais ela estará segura para se arriscar, para ousar, para abrir a janela, para inventar um outro jeito da cambalhota, para pintar de uma outra maneira, para misturar um ingrediente secreto com outro, para inventar uma nova brincadeira, para se ressignificar enquanto sujeito, enquanto partícipe de uma coletividade. Então, esses são 3 pontos que eu queria deixar pincelados, tocados, e eu queria pegar esses 3 pontos e começar a conversar sobre a questão das mulheres. Eu tenho ouvido muitas mulheres, né? A maioria dos nossos seguidores são mulheres, a maioria das pessoas com quem eu converso são mulheres, a maioria das professoras, pelo menos até o final do Fundamental 1, são mulheres, a maioria das enfermeiras são mulheres, a maioria das auxiliares de enfermagem são mulheres, a maioria 80% das profissionais de saúde da União Europeia são mulheres. E o que a gente tem escutado é um sofrimento intenso nas mulheres. Porque, veja, o Brasil é um país de desigualdades, então vamos começar por essa parte, das mulheres que, além de serem mulheres, têm que dar conta de uma série de outras questões. Por exemplo, o Brasil, nós temos uma legião de mulheres que não podem hoje estar com seus filhos em casa. Porque elas estão na casa de outras pessoas, cuidando dos filhos de outras pessoas. Então, no Brasil hoje, nós temos mulheres que deixaram de estar com seus filhos, com suas famílias, para cuidar dos filhos de outra pessoa. São mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres que vivem em condições precárias de existência, alijadas dos seus direitos e que estão sofrendo muito com essa realidade. A maioria das famílias com um só adulto, né, o que a gente tenta trocar a ideia da mãe solteira, porque a mãe solteira é quase com uma armadilha para a mulher, porque é como se a mulher, para ser mãe, tivesse que ser casada. Então a gente chama de mãe single, ou seja, essa mulher que cuida desse filho sozinha, ou seja, os lares que têm apenas um adulto cuidando de seus filhos, a imensa maioria, aqui e fora daqui, são de mulheres. Então são mulheres que estão sozinhas com seus filhos em casa, tendo que trabalhar, tendo que fazer faxina, tendo que fazer as atividades de casa, cuidando dos seus pais idosos, ou seja, dando conta desse cenário enorme. É muito menos frequente homens sozinhos com seus filhos. Muito menos frequente. É muito infrequente ver homens cuidando das atividades escolares de seus filhos. Estão aqui vários colegas de escola. Vocês podem dar seu depoimento. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês contarem. Mas eu vejo. É muito infrequente. A imensa maioria são mulheres. E quem está dando aula para os nossos filhos? Mulheres. Então são mulheres que deixam de estar com seus filhos para educar os nossos filhos
cuidados, por sua vez, por outras mulheres que estão dando conta de ajudar os seus filhos. Então, é um ciclo de politrabalho. E um outro ponto que eu coloquei aqui, que é muito importante, assim, vamos então imaginar um cenário melhor, um cenário mais nosso, um cenário assim da nossa realidade, de ar-condicionado, de viver num bairro bacana, com mais de um carro na garagem, essa realidade de classe média, classe alta que a gente vive. Essas mulheres estão em casa com seus filhos, estão trabalhando, estão com seu companheiro ou com sua companheira, estão ali vivendo a sua vida, mas ainda assim essas mulheres, na sua maioria, estão cuidando da casa, com pouca distribuição de tarefa com seu companheiro, cuidando dos filhos, cuidando do estudo, cuidando de si mesma e fazendo o teletrabalho, o trabalho remoto. Ou seja, é preciso que a gente dê conta de que a pandemia não pode ensinar a essa geração de crianças que esse é o entendimento que nós temos sobre o papel da mulher. Nós precisamos perceber que as mulheres estão com um nível de sobrecarga infinitamente maior do que os homens. Eu tenho vários estudos aqui, já com alguns dados, para poder mostrar para vocês, várias publicações, né? E além de tudo isso, tem um dado que eu queria discutir com vocês, que são as mulheres que viram meme. Então eu não sei se vocês recebem, mas eu recebo vários em grupos de WhatsApp, mulheres virando meme. E quais são os memes? Eu fiz questão de estudar, procurar e ver quais são os mais comuns. O mais comum é a objetificação da mulher enquanto objeto sexual. Então, várias piadas sobre a mulher como objeto sexual na pandemia. Várias. Diversas. E aí, se tiver homens aqui comigo, é importante que a gente pense, nós homens, qual é a nossa responsabilidade. Fiquei muito em dúvida se faria ou não essa live, porque eu não sou mulher. Sou um homem. Eu respondo, opero, vivo, sofro de um lugar diferente. E sou um homem formado numa sociedade machista. Mas sou um homem que faz um esforço enorme para não sê-lo. Sabendo sempre que isso não é completamente possível. Mas fazendo um esforço afetivo, diuturno, para não sê-lo. E é importante que os homens também possam falar sobre isso, objetivamente de um lugar diferente, respeitosamente de um lugar diferente, porque eu não sei o que é exatamente, e vamos abrir aqui para que as mulheres falem, mas podermos lançar esse assunto, porque somos também responsáveis por uma geração de futuros homens e futuras mulheres, que precisam repensar essa lógica. Um outro meme muito comum é a convivência, a quantidade de maridos que dizem do insuportável que é estar com as mulheres, é piada. Agora não tenho mais o bar, agora só tenho que estar com minha mulher, não aguento mais, para que você está com ela? Por que mantém essa história de um relacionamento que não lhe faz bem? Porque é quase como se a mulher fosse uma extensão de uma cuidadora, de alguém que vai maternar essa geração de homens que precisa amadurecer. Então, objetivamente, o que a gente está vendo é a mulher, além de tudo, sendo chacotada, sendo desrespeitada, sendo humilhada. Um outro meme comuníssimo é sobre a mulher falar demais. É como se fosse insuportável conviver com as mulheres. Eu fico me perguntando como estão mal casadas essas pessoas, porque eu adoro conversar com a minha. Quando ela me dá a oportunidade de ouvir o que ela tem a dizer, eu acho uma oportunidade maravilhosa. E eu não consigo entender como é que isso ainda, em pleno 2020, está sendo colocado dessa maneira. O que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos? O que nós vamos ensinar para essas crianças? Um outro muito comum, que até o Lucas Rocha fez uma live comigo, me contou de um amigo que disse que a mulher estava como estrela cadente, cada vez que passa ele fazia um pedido. E ele fez uma colocação para o amigo e disse assim, mas um pedido? Ela precisa então lhe pedir? Quer dizer, é preciso que a mulher lhe solicite que você colabore pela existência dessa coletividade que é a família? Que ensinamento é esse para essas crianças? Se eu mesmo fui aquele que disse que as crianças precisam participar das atividades de casa para ensinar o que é uma comunidade, para ensinar que estamos todos juntos, como? Se há uma desigualdade estrutural no funcionamento desses adultos. Como? Se eu mesmo faço piada sobre o fato dessa mulher estar me requisitando. Se está lhe requisitando é porque provavelmente você tem feito pouco. É porque provavelmente você não responde em condição de igualdade às demandas do dia. Então, minha gente, a gente precisa com coragem enfrentar esse assunto, tá? Porque o que nós estamos vendo são as mulheres. Eu tenho ouvido muitas mães estressadas, exaustas, cansadíssimas,
sozinhas. Então eu tenho ouvido muita queixa de mulher sofrendo com a solidão, estando dentro de casa rodeada de pessoas, porque não tem com quem falar, porque não pode falar disso, porque não se sente, especialmente as mulheres dessa classe social. Ouvi muito essa semana mulheres me dizendo isso. Não me sinto convidada a falar das minhas dores, porque sei que tem outras pessoas sofrendo muito mais. Mas sofrendo muito por não poder falar sobre isso. E violadas. Porque houve um aumento substancial da violência contra a mulher no mundo inteiro. Então esse é um dado. A ONU faz um pedido aos governos para prestar atenção, porque as violências sexuais e domésticas, elas são feitas em geral por membros da família, que essas meninas que estão sendo obrigadas a essa convivência, ou essas mulheres, podem estar sendo violadas. Então houve um aumento importante da violência contra a mulher. E eu fico me perguntando o que há de tão insuportável para os homens no feminino? O que há de tão difícil de lidar? Eu penso que o nosso mundo é extremamente beligerante, é extremamente agressivo, é pouco cooperativo, se sustenta em pilares que precisam ser revistos e muitos homens ficam muito inseguros diante do feminino. E diante da insegurança infantil, resta esse tipo de violência. Porque a violência não é só a pancada ou não é só o estupro. É o meme. A violência é republicar o meme. A violência é achar graça disso. A violência é achar que isso não está acontecendo. A violência é não poder perguntar às mulheres que estão na sua casa se elas estão bem. A violência é não poder facultar à mulher a possibilidade de falar das suas dificuldades de atravessar essa pandemia, que são muito maiores do que as nossas. Essa é uma violência também. E nós precisamos dar conta de não sermos violentos para gerarmos um laço menos violento e mais cooperativo. Oi? Deixa eu ver. Antes de eu falar os dados, vamos ver aqui quem se candidatou. Nanda está sugerindo para a gente chamar alguém. Vamos ver. Quem quiser participar, por favor, se candidate. Vai ser uma honra, um prazer. Vamos ver aqui quem se candidatou. Já tenho aqui uma... Eu convidei a Fabiane Borges, advogada. Vamos ver se ela entra aí. Oi! Olá! Tudo bem? Como vamos? Na medida do possível, levando a vida. E você? Mentalmente surtada, fisicamente bem, espiritualmente forte. É a boa definição. Sim. E me conte, o que você... A gente estava conversando sobre a questão das mulheres, você estava acompanhando e tal. Como é que você tem visto isso, você na condição de mulher? E você pode falar também da sua experiência, né? Que eu sei que você tem uma causa aí na qual você milita com muita força. Conte para mim, o que você tem achado? Você tem percebido como eu essa perspectiva da mulher como algo... Porque eu, a Unicef e vários outros órgãos estão achando isso bastante importante. Eu suponho que você também. Bastante, Alessandro. E eu acho que eu tenho uma condição de visão de tudo que você falou aí em todos os aspectos. Eu advogo com tecnologia, então, do ponto de vista do trabalho, dessa mudança de nova realidade que você estava falando, ela já chegou. O Twitter avisou essa semana que o teletrabalho, ou o trabalho remoto, vai ser implantado permanentemente, definitivamente na empresa. E algumas empresas aqui brasileiras também. Do ponto de vista da violência doméstica, eu tive que acudir uma amiga que foi agredida dentro... Eu sou advogada, e ela foi agredida dentro de casa. Eu só recebi a foto dela toda ensanguentada e o desespero para tentar tirar ela dessa situação. Então, é uma situação real e dentro de famílias com algum poder aquisitivo. Não estou falando daquela mãe solo negra, que é 80% da nossa população, por exemplo. E do ponto de vista da maternidade atípica, eu tenho um filho autista, né? Há toda uma questão, um universo... eu digo que eu brinco que eu tenho 2 universos paralelos que coabitam, né? Todo o meu universo normal de mulher, mais o da maternidade atípica. E é estranho, às vezes, a gente se pegar, inclusive, enquanto mulher, até mesmo reproduzindo esse machismo que é tão enraizado. A gente não se percebe rindo da piada que fala da piriguete, ou que fala da mulher na condição de surtada, que é sempre a loucura é associada àquela mulher que está, na verdade, extremamente cansada, que não está dando conta do dia a dia, que tem um parceiro que não ajuda, não colabora. E eu estranho muito isso. Meu marido, ele realmente mora aqui, então se ele mora aqui, ele tem que trabalhar e fazer tudo por uma casa, né, na qual ele coabita. Mas nem sempre foi assim. Quando a gente começou a namorar, ele queria comer uma lasanha,
Eu disse, eu sou ótima de cozinha, eu vou fazer uma lasanha, você lava os pratos. Aí ele, tá bom, mas ele me deu um tá bom como quem, tipo, eu nunca lavei prato. Né? E foi estranho ver a mãe dele chegar e dizer, o que, é que você tá fazendo? Deixa que eu lavo. Eu disse, desculpa, mas para ter que ficar comigo vai ter que mudar. Então, são vários olhares dessas perspectivas todas. E você tem muita razão quando diz que não é o seu lugar de fala. E eu acho corajoso até você estar nesse lugar de, né, se propor a esse debate. Porque é difícil você ouvir a dor do outro sem estar naquele local de fala. Eu, mesmo sendo mulher, tendo esse local de fala, eu ainda sou privilegiada, sou branca, sou classe média, eu não consigo falar da mesma forma, porque não experimento aquela realidade de várias amigas minhas, mães de autistas também, que são mães solos, estão em enfrentamento da Covid, porque trabalham na área de saúde, a grande maioria das técnicas e das enfermeiras hoje, esmagadoramente, Falei são isso, mulheres. E das Né? professoras? Exatamente. As pessoas têm falado, eu acho que a escola isso, a escola isso. Gente, calma. A gente está numa equação com vários fatores, né? A escola, o professor, o pai e o aluno, todo mundo tentando se reinventar para se achar aí nesse local dessa pandemia. E a mulher com toda a carga, a professora que dá aula, que faz a comida, que tem que dar conta de todo o trabalho doméstico, muitas vezes, porque o homem cresceu ouvindo que ele não foi feito para esse papel. É um machismo muito estrutural, muito enraizado. Eu acho difícil que a gente consiga desconstruir isso muito rapidamente, mas essa era uma das minhas esperanças para a pandemia de aprendizado, que os homens percebam isso também, que participem mais, que cheguem junto na criação dos filhos, na educação dos filhos. Não sei se sairemos melhores, mas eu acho que quem se destinar a aprender realmente vai sim sair melhor. E é muito simples, né, Fábio? Porque a gente fala, parece que é um horizonte muito distante. Nós estamos falando, claro, dentro dessa realidade, mas sem tantos direitos aviltados, sem tantas vulnerabilidades de ordem econômica. Mas mesmo dentro dessas casas que eu brinquei com ar-condicionado, que são as nossas, arrumadinhas, cheirosinhas, existem famílias em que o homem está lá, a mulher está lavando, passando, cozinhando, cuidando do menino, trabalhando de madrugada. Tem um estudo, né, da Universidade de Valência que mostra que as mulheres estão trabalhando de madrugada, tendo um transtorno de sono, para conseguir trabalhar, porque ela tem que dar conta durante o dia. Porque é como se o trabalho do marido esse fosse intocável. Esse não pudesse deixar de acontecer naquele horário. Mas o dela é flexível, é como se fosse menor. E sem ter com quem falar, Alessandro. Eu faço parte de alguns grupos de mulheres que trabalham com tecnologia e proteção de dados, mulheres advogadas, mulheres mães de autistas, e as realidades faladas nesses grupos são muito diferentes, mas ao mesmo tempo tem um ponto muito comum, que é essa sobrecarga de trabalho. É impressionante isso. A maioria chega no final do dia, por exemplo, eu tive que trabalhar ontem até tarde da noite, porque eu tinha que dar conta da casa, tinha que dar conta do filho, ou então, o meu marido não ajuda, não participa, só demanda. Teve o curioso caso de uma amiga que o marido quebrou o braço na pandemia e ela disse, pronto, agora eu tenho 2 filhos e um terceiro com o braço quebrado que não faz nada. Eu sou muito irônica e você sabe disso. Ele quebrou o braço, o outro tá funcionando, as pernas também, bota para trabalhar. E eu tento lidar com isso de uma forma muito diferente, assim. Minha mãe às vezes briga muito comigo e fala que eu puxo muito a corda de Nando. Nando é meu filho, que tem 11 anos, e eu digo, não acho. Eu acho que ele tem que aprender a tirar o prato da mesa dentro das poucas competências que ele dá conta. Ele precisa entender que dentro dessa dinâmica social desta casa, todos têm que participar na medida do seu esforço. Então, forra a cama muito mal forrado, mas forra. Para ter a sensação de que aquela tarefa é dele. A comida do cachorro, ele que tem que colocar e ele tem que botar de manhã e de noite. É óbvio que a gente precisa disparar o comando, porque ele não consegue lembrar disso tudo ao mesmo tempo, mas é um comando válido, porque em algum dia aquilo vai introjectar e ele vai rodar totalmente. É a forma que eu acho que eu tenho de desconstruir o machismo, né? É perguntar a ele, ensinar a ele, óbvio, o consentimento, o pedir às meninas, o perguntar a dor do outro, mas isso é muito difícil, eu acho que na nossa geração, tentar desconstruir, né? Eu vejo maridos que não pensam dessa forma, não. E mães que acabam, sem perceber, replicando esse mesmo ensinamento machista para os filhos homens.
É isso que Eu eu não acho que talvez tive, mais me preocupa. eu não tive pais machistas, de forma nenhuma. Então, para mim foi mais fácil, mas todo o meu entorno era e é ainda muito machista. E o que eu queria dizer para os pais que estão nos ouvindo é que nós não estamos falando de nada estratosférico, não. Acabou a live hoje, reúne com a mulher, senta, vê tudo que tem para fazer, divide igual e participa. Quer dizer, Eu, divide igual, é eu muito acho, simples, vai ficar mais suave para todo mundo. eu E acho que há ele uma não precisa nem ressignificação. perguntar. Ele pode ver a pia lá cheia de prato e meter a Não, mão e não. lavar, que a Quando mão eu dele digo não vai ver, perguntar, né? é conversar com ela no sentido de Sim. dizer o que temos na nossa casa que temos que dar conta. Então, eu tenho o meu trabalho, você tem o seu, tem a tarefa do menino, tem o chão da casa, tem a cozinha. Vamos dividir, eu fico com isso, você fica com aquilo, eu sou melhor naquilo. Porque, claro, existe aí, cada casal vai ter que se achar, porque tem um que cozinha melhor, o outro passa melhor, o outro lava melhor, e não tem nenhum problema. Agora, a questão é que isso seja dividido. Porque tem Sim. casos de mulheres que estão trabalhando, os maridos não estão, e as mulheres ainda fazem o almoço, ainda lavam o chão. Quer dizer, é completamente Muitas. sem sentido, né? É uma coisa que viola. E outra coisa que eu acho muito importante, que eu queria discutir, é essa coisa dos memes, né? O quanto a gente precisa ter coragem de não replicar esse tipo de situação nas redes sociais, porque isso viola, isso cria uma atmosfera de desrespeito com a mulher que tem que acabar. Não é piada. É difícil para a gente olhar para o meme e desconstruir o meme vendo aquilo como não é piada. Se incomoda, se desrespeita a uma minoria, se desrespeita a alguém, ela não é piada, não replica. É que nem fake news. Se você replica aquilo, você está fazendo parte daquele conteúdo. A gente trabalha, eu particularmente trabalho com direito digital e proteção de dados, e a gente discute muito isso, né? A que ponto o riso, a que ponto a piada pode ser realmente um meme. E sem querer, nós mulheres não percebemos e acabamos replicando. Eu tenho um caso muito, muito simbólico de um meme de um rapaz com nariz, um rapaz negro, com o nariz mais largo, traço característico da raça negra, e que o meme era: essa pessoa vai passar, se essa pessoa espirrar perto de mim, eu vou pegar Covid. Aí eu disse: eu não vou repassar isso. Não gostei. E falei para a pessoa: não gostei. Ah, mas eu tenho um amigo negro. Então você não está respeitando ele, porque aquele amigo não gostaria de se ver naquela posição. Eu não tenho esse local de fala, porque eu não sou negra, mas eu não me incomodou profundamente. Então eu acho que é a mesma coisa com o meme da mulher. A gente precisa olhar para o meme da mulher que ridiculariza, que coloca ela no lugar de surtada, de empregada, de que o casamento, aquilo que você falou é pura verdade, o casamento. Ah, eu tô preso num casamento. Tiveram vídeos do cara passando um papelzinho para que a minha mulher não veja, eu não aguento mais. Para que você casou? Porta da rua, serventia da casa, se divorcie, você não precisa estar casado, ninguém mais é obrigado a estar no casamento para ser infeliz. Ninguém mais é obrigado a estar no casamento para ridicularizar o outro. Né? Essa coisa da saudade do bar, da saudade dos amigos, do futebol. Para que você precisa diminuir a sua esposa, ou diminuir a sua mãe, ou diminuir a sua irmã, ou todas nós, de um modo geral, fazendo um meme que replica esse tipo de violência? Isso é absurdo. Né? E nós, mulheres, acabamos, sem perceber, replicando também. Porque vai É na que eu queria ideia do chegar. engraçado e ela não se dá conta de que aquilo é uma violência contra ela. O meme, para mim, ele é o que o Caligares uma vez chamou de uma certa sociopatia light, sabe? É aquela história do avião. Para o avião, aí todo mundo corre para ficar em pé com a cabeça torta para poder sair primeiro. Para quê? Se vai todo mundo esperar para pegar sua mala, não tem sentido. Mas é aquela ideia. E isso é um certo descompromisso com o coletivo. O meme, ele é uma maneira soft de dizer o inaceitável. Ele é uma maneira soft de falar do horror da alteridade, do horror da convivência, sabe? E a gente precisa tomar... Ao mesmo tempo, ele é divertidíssimo, ele fala de coisas importantíssimas, ele dá luz. Tem esses dois lados. Agora, quando o meme ele serve a este propósito, ele talvez seja a violência mais difícil de combater, porque ela não tem cara de violência. Ela Não é é um rosto todo disfarçada do desfigurado, riso. exatamente. É travestido de simpatia. É vestido com a roupinha da alegria. É assim, mas todo mundo brinca. Mas o que tem? Sabe? Eu nasci assim, eu cresci Exatamente. assim, sou mesmo assim. E isso precisa urgentemente ser combatido, porque isso vai criando ali um tipo de ferida difícil de ver, porque não está aberta, e cuja a cicatrização, às vezes, é muito mais difícil, porque é tão subterrâneo, é tão para baixo a sua raiz, que às vezes a gente não consegue lidar, né? Você nota isso? Com certeza. Você sabe aquela brincadeira que fala: eu falei, mas estava bêbado?
né? A piadinha do bêbado, né? Que no fundo tem um fundo, é a mesma coisa com o meme, né? Ele tem um fundo de verdade travestido de piada que machuca, que dói, que incomoda, né? Tem pessoas que viraram memes que tiveram que abrir processos para que a sua imagem não ficasse vinculada com aquela brincadeira É. que é sem graça, né? É um bullying também, não deixa de ser um bullying, né? É um cyberbullying, mas que não provoca na pessoa a consciência que ela deveria ter ao olhar aquela imagem, é o que eu penso, né? Às vezes a gente precisa parar um pouco, olhar para aquela imagem e raciocinar, não, ainda não é assim, eu não concordo com isso, eu não vou repassar isso, né? E no automático dos grupos de WhatsApp, no automático da rede social, a gente acaba compartilhando aquele meme sem se dar conta de o quanto ele é ofensivo à nossa condição de mulher, né? Ou à nossa condição de profissional, ou a nossa cor, ao nosso estado civil, enfim, não importa a sua minoria, mas é difícil Tudo você aqui que separar fala da isso. diferença, né? Sim. Olha, eu queria te agradecer muito pela sua Nada. colaboração, viu? Muito bom. Um beijo para sua família querida, tá? Fiquem Obrigada, bem. Alessandro. Beijo para E vocês também. os comentários aqui são sempre os melhores, né? Que bom que você pôde participar. E agora a gente vai chamar uma outra pessoa, tá? Um Beijo, beijo grande. brigadão. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Bom, pessoal, então vamos chamar outra pessoa aqui para a gente conversar e eu vou apresentar alguns dados que a gente conseguiu colher, que eu acho que são úteis para a nossa discussão. Deixa eu procurar aqui onde é que a gente acha para chamar. Peraí. Não estou achando, não, André. Pessoal, vocês se convidam de novo aí, quem quiser participar, para a gente poder encontrar. Essa gestão não é tão fácil para mim, viu, gente? Não é uma coisa simples. Não sei como é que faz para convidar as pessoas. Acho que a pessoa tem que se convidar, né? Bom, então se convidem aí, por favor, enquanto eu vou apresentando os dados. Saiu um estudo, desculpe, da Universidade de Valência, na Espanha, no The Conversation, e já com resultados preliminares lá do Departamento de Sociologia e Antropologia dessa universidade. E ele fala de uma coisa muito interessante, né? De alguns resultados, assim. Então, eles conseguiram fazer, através da pesquisa, de que as mulheres estão trabalhando nos seus trabalhos formais, cuidando da casa, cuidando dos filhos, dando condições aos maridos para trabalhar. Esse é um dado que, para mim, é muito importante, né? Porque é como se o horário do marido fosse mais rígido, dela mais flexível. Uma sensação de um outro achado é que as mulheres estão com a sensação de que o trabalho não acaba, então ela paga uma conta, ela limpa um chão, ela faz um trabalho, ela atende o filho, ela cuida de... são tantas tarefas que dá a ideia de que esse trabalho é ininterrupto, então ele não para, essa sensação de trabalhar o tempo inteiro. Tem uma cobrança por parte das suas chefias nos trabalhos formais de que elas estejam disponíveis o tempo inteiro. Acabei de ver aqui. Vamos ver. Vou sortear aqui aleatoriamente, tá? Porque eu não consigo ver todo mundo. Vou chamar aqui uma pessoa querida. Vamos ver se ela aceita. Vamos ver. Chamei aqui a Luísa Ribeiro, minha amiga querida. Vamos ver se ela topa. Bom, estamos aguardando ela, vamos ver o que acontece aí. E essa ideia de que as mulheres teriam que estar disponíveis o tempo inteiro para estar disponíveis para o trabalho formal. E aí, chegou! Tudo bem? Despreparadíssima, meu nego, para isso. Pois Olha é, o mas aqui é cabelo. assim. Como é que você tá? Tô ótima, tô bem dentro. Ótima eu não tô não, né? Mas eu tô aprendendo, cara. Tô como todo mundo tá, né? Sim. Num desafio danado, né? Agora, entendendo que todo dia é um dia novo, de Uhum, verdade, né? Quando você uhum, começava aí falando, eu estava jogando umas palavras ali. Ainda é cedo, né, Alessandra? Ainda é tão cedo para a uhum, gente entender tudo isso que está acontecendo uhum, de verdade, né? uhum, É,
E o que eu sinto, antes de você me perguntar, que você já me conhece, né, que eu estava aqui acompanhando o teu raciocínio, é que é, o novo está se impondo, né? É uma coisa assim, uma imposição. Tudo, nós estamos vivendo num momento de imposição. Tudo para mim é imposto no bom sentido. Eu não estou colocando aí no sentido, estamos sofrendo, não. Quem for esperto vai aproveitar muito esse momento, quem puder, né? Porque também a gente está falando de pessoas como nós que têm toda a condição de estar em casa, preparando lives, pensando, sem precisar, sem necessariamente estar na rua. Não é isso? E essas mulheres que você tão bem se referiu e elogiou e lembrou, né? Que está aí na lida. Então, assim, quem puder, cara, aproveitar esse momento, vai ser muito bom, porque é uma coisa que não tem, né, Alessandro, não tem como fugir desse momento, é isso que eu quero dizer. Uhum. A gente tem dados, Lu, de que também em outras situações pandêmicas as mulheres foram os alvos prioritários, né? De sofrimento, de dificuldade. E aí eu queria te perguntar como mulher e como uma mulher formadora de tanta gente, inclusive de mim mesmo, né? Então, assim, de como você participa da formação de tanta gente há tantos anos, né? Porque você começou muito cedo, né? É importante que se diga, Adoro dizer isso, adoro dizer muito isso. jovem. Como é que você vê a formação dessas novas gerações diante de um cenário como esse? Porque, claro, para aqueles que estão em condições tão adversas, sobreviver é a ordem do dia. Mas para nós que temos aí alguma condição de conforto, seria quase desonesto com essas pessoas que estão sustentando o nosso país, né, com seus trabalhos e etc., não nos permitirmos ressignificar algumas coisas estruturais. Eu acho quase uma irresponsabilidade coletiva a gente se furtar a possibilidade de uma revisão como essa, que é o papel do homem e da mulher na nossa sociedade, ensinando a esses menores, o meu de 7 e os seus milhares ou centenas de milhares de alunos que você já teve. Como é que você vê essa questão dessas novas gerações tendo a oportunidade dessa ressignificação e a gente reeditando essas velhas formas do viver? Ai, que delícia, né? Coragem mesmo é poder dizer sim. Essa é uma frase de Caetano que eu adoro. Eu acho que essa geração ela tem uma capacidade enorme de dizer sim. Nem sempre, e aí, ó, vamos lá, Alessandro, vamos recortar, eu vou falar em parte daqueles com quem eu convivo. Classe média, uma classe de elite, e algumas pessoas que, através do meu trabalho também, de classes populares, que Nas são comunidades. rebentões das comunidades, rebentões, esses aí estão mudando, esses estão mudando de posição. Esses jovens são eles que estão podendo, tendo hoje instrumentos como esse aqui, né? Um smartphone, por mais simples que seja, você tem uma capacidade de comunicação, de troca de ideias com o mundo, e isso é muito bacana. Eu acho que essa é uma possibilidade importante. Eu vejo que nossa classe média, a qual eu pertenço, e aqui não tem nada, né? Me considero, inclusive, elite, né? Porque quem tem a vida que nós temos, é uma elite Sem brasileira. E dúvida. nós fazemos parte dessa elite. Me preocupa um pouco, porque, assim, muito mergulhados no consumismo, a gente vai repetindo as coisas, sabe? Então, no começo aí da live, eu fiquei colocando coisas assim. Me preocupa ver a mulherada, uma parte das mulheres da classe média, repetindo os valores machistas, né? Assustador isso, né? Enaltecendo. Eu fico arrasada, eu fico arrasada. Então, enaltecendo o corpo, né, o corpo do outro, o homem ou da outra mulher, seja lá o que for, mas assim, com valores ainda muito superficiais. Então, quando eu digo, insisto, que nós mulheres, e estou me incluindo, tá? Também como você, não fui criada nem por mãe, nem por pai machista, muito pelo contrário, tá?
Fui criada para ser uma pessoa livre. Casamento aqui na minha casa é uma palavra, e não é porque eles foram mal casados, era porque assim, seja o que você quiser ser, vai trabalhar, vai. Não precisa ter neto para ser feliz, sabe? Nunca houve essa coisa. Mas eu quero voltar, então assim, é, quando eu vejo, gente, meninas jovens e rapazes, mas eu vou falar das mulheres, do lugar de onde estou, como você me pediu, repetindo. Então, se o cara não olha para ela ou se não canta ela, é viado. Se bem que hoje isso está mais, né, mais maneiro. Mas mesmo assim, o cara não me olhou, não me viu, é, criam os filhos, criam os filhos acreditando que eles são pobrezinhos, sabe? São os reizinhos da casa, os meninos, né? Então, assim, nós mães, nós mulheres, temos uma grande responsabilidade nisso. Então, enquanto nós não tivermos e fizermos essa autocrítica, a coisa vai perdurar. Essa é uma visão, desculpe, ainda muito pessimista. Por outro lado, vejo uma moçada incrível, mudando tudo, também da classe média, também das comunidades, com uma capacidade, eu fico encantada, eu fico emocionada, eu fico até com medo quando elas falam as coisas assim. Eu digo, cara, o Eu que vai dar acredito é isso na dessa menina rapaziada, tá. né? Eu acredito na rapaziada. Então tem uma força também muito grande. Então eu apenas responderia finalmente essa sua pergunta dizendo: acho que a autocrítica de nós mulheres precisa estar em dia, porque nós somos grandes responsáveis, né? Tanto pela engrenagem que acontece numa casa e a gente vai aceitando e recebendo e dizendo eu posso, mas eu não quero. Eu acho que aí tem uma capacidade de escolha que a gente tem que se impor. Eu posso fazer tudo isso, mas eu não quero, porque não é certo, porque eu não vou dar um bom exemplo, inclusive, para os meus filhos e minhas filhas. Sem dúvida, Lu. E acho que passa também por uma coisa da mulher. Eu vejo muitas mulheres em relação aos filhos, que é o meu público, né, com que eu trabalho, se queixando muito da pouca participação dos pais na vida dos filhos, mas também tentando impor um modelo de uma suposta perfeição de como fazer aquilo. É óbvio que um pai não trocará a fralda da mesma maneira que a mãe, não alimentará o filho da mesma maneira que a mãe, e ainda bem, a gente tem que admitir que vai ser diferente, contanto que aconteça. Imperfeito, com problemas, não vai rodar, né? Não sempre vai ser assim, mas é bom que isso aconteça para que a criança também e o adolescente possa ter um referencial mais plural. Porque senão vai ficar sempre Isso. num modelo que é um modelo que aprisiona, que repete violências, que é segregador, que não é Uhum, colaborativo, que é ruim uhum, do ponto de vista uhum, subjetivo para a mulher e para o homem. Porque, notem, é muito pior para a mulher, é claro, indiscutivelmente, mas é também ruim ser homem no mundo assim. É também muito uhum. difícil construir uma masculinidade que não seja tóxica. Não é fácil, porque tudo lhe convoca para isso, né? Você me fez lembrar uma coisa que eu, quando estava em sala de aula, né, como sói lá, e eu me divertia muito, né? E eu me divertia porque eu pensava assim, eu vou falar aqui um negócio que essa turma não vai me entender agora, mas talvez lá na frente eles entendam. E eu sempre dizia isso assim, gente, eu acho muito difícil ser homem hoje em dia, né? Tá nesse lugar. Isso eu estou falando lá da década de 90, né? Quando fiquei nessa posição aí até 2004, enfim, de 88 a 2004, vi essa mudança acontecer. Mas eu morria de pena dos meninos, cara. Eu morria de pena porque isso assim, o cara não pode chorar, o cara não pode mostrar o sentimento, e tanta gente bacana, maravilhosa ali, cheia de coisa para dar sem poder. Tanto porque as mulheres não deixavam, porque nós não deixávamos também eles se expressarem, não deixávamos, porque não era aceito. Hoje é bem diferente, a gente está em 2020, né? Há essa possibilidade de você expressar como um homem, ser um homem feminino, né? Os caras já diziam isso, Pepeu Gomes, Gilberto Gil, Super-Homem. Eu acho linda a história da música popular brasileira. Tá tudo dito aí, tudo já avisado, né? Para os caras. Então, eu tinha muita pena, cara, de vocês, né? Ainda mais na adolescência, isso é um terror,
Você sabe disso, Eu né? tive Você uma hoje é um sorte grande, grande. né, de ter uma pró como você e numa escola que tivemos que era muito libertária, né? Então eu tive muita sorte, mas imagino que geracionalmente isso é um grande problema. Lu, queria te agradecer muito, viu? Que bom te ver, Obrigada. ainda que virtualmente, você faz parte de mim, você sabe disso. E eu lhe amo, viu? Lhe amo perdidamente. Tenho assim uma admiração e um orgulho de estar perto de você e de Fernanda que está aí do outro lado, né? Sua Sim, grande te companheira, mandando um sua beijo agora. sua parceira e eu para ela. Obrigada, viu? Beijo, Lindo isso Lu. aí que você está fazendo. Beijão. Beijo. Bom, pessoal, vou chamar agora uma pessoa que eu não conheço, tá? Para não ficar sempre as pessoas que eu conheço. Vamos ver. Se convidem aí de novo, por favor. Alguém se convida aí para poder aparecer aqui para mim. Enquanto isso, eu vou dando os dados, tá? Então, além desse dado da Universidade de Valência, né, que fala da questão do trabalho de madrugada, a gente teve a Unicef se posicionando, né, dizendo que as mulheres já executavam 3 vezes mais trabalho não remunerado do que os homens antes da pandemia. E esse aumento agora, pós-pandemia, é exponencial. 85% dos responsáveis sozinhos pelos filhos no mundo, né, são mulheres. Eles alertam que serão as mulheres as que mais vão sofrer economicamente com a questão da pandemia. E a ONU diz que 60% das mulheres de todo o mundo trabalham no setor informal, recebem menos que os homens, não conseguem economizar e são mais ameaçados pela pobreza. Houve um aumento de 75% de ligações de linhas telefônicas de auxílio às mulheres na Itália. Em outros países da União Europeia, algumas ligações dobraram, né? Duplicaram. Então, a ONU pede essa atenção. Então, aí a gente tem dados da Índia, da França, do Brasil, né? Então, aqui no Brasil também aumentou muito. Então, foram só em março, mais de 3 mil ligações de mulheres pedindo ajudas e quase 1.000 denúncias de violência contra a mulher. Então, os dados são realmente dados muito difíceis. O pessoal do Família que Brinca Oficial, um abraço para vocês, Carmelita e Letícia, fizeram uma ponderação lá em cima que eu queria comentar, que não é apenas o trabalho prático, mas também a divisão do trabalho mental. Essa ideia de assumir algo junto, de poder dividir, retirar da mulher esta responsabilidade, tirar do plano mental aquela tarefa, não é só operacional, porque há um cansaço mental extremamente significativo desde quando essas mulheres chupam cana e assoviam, né, ao mesmo tempo. Então, estão dando conta de milhares de coisas ao mesmo tempo. E isso é extremamente estressor, isso é extremamente difícil. Então, é importante que os poucos homens que aqui estejam possam espalhar essa mensagem. Vamos conversar mais entre nós homens. Vamos poder ser homens de outro jeito. Vamos oportunizar um discurso que pode ser masculino sem ser machista. Né? Vamos diminuir esse pânico, esse medo que parece que a gente tem do feminino, porque ele vem para colaborar e para construir indiscutivelmente um cenário melhor, um cenário mais suave, um cenário menos beligerante. A live não vai cair, não, porque a gente entrou um pouco depois, lembra? Bom, então a gente vai chamar mais uma pessoa, tá? E porque a Nanda disse que a live vai cair. Quem quer, vamos lá, pessoal, por favor, alguém se candidata aí. Tem que alguém se candidatar para a gente poder para eu poder ver aqui. Cadê vocês? Bom, enquanto isso, vou falando aqui. Eu não posso comentar como seria a divisão com uma mulher, mas a divisão em um casamento entre 2 homens é bem democrática. Pois é, que bom, que ótimo, né? É meu amigo Marcos aqui falando dessa experiência. Isso mesmo. Mas, assim, sabe o que a gente vê, Marcos? A gente vê uma situação dificílima, né? Com as mulheres, porque historicamente não é só dentro das relações, mas aqui esses dados todos que eu trouxe, né? A questão do trabalho, a questão da economia, a questão de poder cuidar de uma. Vou tentar chamar uma pessoa aqui que eu não conheço. Vamos ver. É difícil, porque eu acho que eu. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho algum homem aqui, né? Vamos ver se a gente tem. Difícil. Deixa eu ver, gente. Me dá só um minuto. A gente não consigo escolher aqui quem é que eu vou fazer. Me dá uma sugestão aí, Nana. O que é que eu faço? Pede pra alguém pedir. Tá,
Tem um bocado de gente aqui. Vou chamar aqui, ó, minha amiga, que vai ser mamãe. Chamando aqui minha amiga Luciana, que vai ser mamãe, que trabalha com o corpo. Deixa ela aparecer aqui. Vamos ver. Lúcia tá aí? Tá me ouvindo? A Eliane fala aqui que é difícil. A Eline. Um abraço, Eline. Difícil os homens participarem. Tem que botar esses homens para participar, minha gente. Vamos lá. É preciso que a gente faça essa conversa. É muito importante. Porque essa conversa fala sobre nós, fala sobre os nossos filhos, fala sobre a nossa sociedade, né? A gente precisa realmente dar conta disso. É difícil, mas a gente precisa falar sobre esse assunto, que é um assunto que está tocando não apenas a vida das mulheres, prioritariamente a vida delas, mas a vida de todos nós. Chegou, Lu? Oiê! Você tá aí, eu tô lhe ouvindo, mas não tô lhe vendo. Tá travado. É? Então, peraí, sai aí que eu vou te chamar de novo. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil essa administração aqui. A ideia é boa, mas eu preciso muito da paciência de vocês. Vamos lá, alguém se convida de novo aí para poder aparecer aqui para mim. Casa e criança, diz aqui, também é assunto dos homens. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Doutora Tereza Fraga, não posso reclamar. Meu marido sempre foi muito participativo e colhe os frutos hoje com a ótima relação com os nossos filhos. Que bom esse depoimento. Eu esqueci de falar isso, mas quero comentar, doutora Tereza, de maneira muito contundente, que é inegável uma certa mudança paradigmática nesse sentido. A gente vê muitas famílias em que os homens estão colaborando, em que dividem alguns homens trabalhando em casa para que a mulher trabalhe fora. Está rolando muito isso. Mas numericamente, ou seja, do ponto de vista do que isso significa hoje, ainda é, infelizmente, um número muito pequeno. Então, a gente precisa ainda fazer essa discussão. Claro que está melhorando, claro que a gente vê esse avanço, mas a sua casa, a minha casa, alguns desses lares que têm esse funcionamento são exceção no Brasil e pelo que a gente pôde pesquisar em outros lugares do mundo também. Tá? Bom, quanto tempo a gente tem, Nanda? Não sei, deve ficar daqui a pouco. Bom, a gente tem pouco tempo, eu não sei se a gente vai conseguir chamar mais alguém, a gente vai aprender a fazer isso melhor, tá? Com a nossa equipe jovem, vai poder me ensinar a fazer isso melhor. Eu prometo que no próximo domingo a gente vai fazer melhor. Eu queria agradecer enormemente a participação de vocês, mas eu queria ler um texto da Cora Coralina para homenagear as mulheres, especialmente nesse período de pandemia. Então, eu queria a paciência de vocês para que vocês possam me ouvir. Eu vou tentar pôr aqui o computador aqui para poder olhar para vocês e olhar lá para cima. O nome do texto chama Todas as Vidas. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhado, ancorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, ogum, orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com um buco de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, excerto da terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. E com isso eu queria homenagear todas as mulheres, me solidarizar com as suas dificuldades e convocar o máximo de mulheres e homens possíveis para a gente poder passar por isso sem essa desigualdade, deixando uma herança melhor para os nossos filhos. Uma herança simbólica que é potentemente transformadora da nossa realidade. Um beijo grande,
Até domingo. E quarta-feira fiquem com a gente com a nossa live costumeira às 20h30 e domingo às 18h30. Um beijo para vocês. Obrigado por todo mundo estar aqui. Até a próxima.